Mas falando sobre a semifinal contra o Fluminense, muito me impressionou, e como eu comentei aqui no início da live, eu narrei e consegui ver em loco isso, o controle do Flamengo na semifinal nos 2 jogos. No primeiro jogo foi um domínio absurdo, a gente na última live comentou sobre isso. Um domínio tático, um domínio técnico, um domínio físico e também, sobretudo, um domínio mental. Então, foi um clássico onde o Flamengo foi superior em todos esses aspectos do jogo. E nessa segunda partida, todos os torcedores, tanto de Flamengo e de Fluminense com quem eu conversava, entendiam que o jogo não seria tão fácil como foi o primeiro. O Flamengo poderia ter feito 4, 5 gols tranquilamente, ter sido uma goleada histórica na primeira partida. Mas os torcedores não viam tanta esperança assim no tricolor, por exemplo, reverter o placar, enquanto os flamenguistas rubro-negros estavam acreditando que a defesa sustentaria de fato essa pressão. E foi o que aconteceu. A solidez defensiva falou mais alto. O Fluminense não conseguiu furar o bloqueio dessa defesa rubro-negra, desse sistema defensivo bastante sólido que começa a marcação, eu já ressalto, no Pedro e no Arrascaeta, que hoje fazem pressão em determinado momento. O Flamengo não marcou tão alto assim o jogo como fez no primeiro jogo da semifinal, já teve uma marcação com bloco um pouco mais médio, mas quando chegava numa zona de conforto do Fluminense, no lado de campo, a equipe do Tite fazia um abafo e conseguia controlar. E teve um cara na partida que eu fiquei impressionado e na narração, durante a transmissão, falei muito sobre ele, foi o De La Cruz. Jogador que simplesmente desfilou em campo, estava em todos os campos, ajudando na fase de construção, fazendo cobertura de lateral, recompondo de uma maneira muito rápida, puxando o contra-ataque pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Foi uma contratação muito boa do Flamengo. E acho que a lesão do Gerson fez com que o De La Cruz se encontrasse nesse esquema. Ele ajuda não só o Arrascaeta como construtor de jogadas, não rouba o espaço do Arrascaeta como camisa 10, não rendeu tão bem como um ponta-direita no início da temporada com o Flamengo, e aí encontra uma posição um pouco atrás do Arrascaeta e consegue também ajudar o Eric Pulgar na construção das jogadas, né, nos toques mais curtos e também nas aproximações. Ele, para mim, foi o jogador mais seguro dessa equipe e todo o sistema defensivo, então, acaba sendo potencializado quando as execuções são bem feitas. E o lateral direito, Varela, também é preciso destacar na partida como ele vem crescendo de produção. É um jogador muito criticado, uma posição bem difícil, não só no Flamengo, mas também no futebol brasileiro, de se encontrar um nome. Mas assim como o Ayrton Lucas, que se organizou defensivamente, começou a melhorar, o Varela também é um dos jogadores que tem feito partidas interessantes no ponto de vista defensivo. E aí, eu já disse, às vezes há um equívoco de muitas pessoas acreditarem que o sistema defensivo é composto só pela última linha, que hoje é Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Mas não, o Flamengo começa a se defender no ataque, com Pedro e Arrascaeta dando combate, e com esse meio campo que tem o Eric e o De La Cruz, e nas pontas, tanto o Everton Cebolinha, que é do lado esquerdo, como o Luiz Araújo, do lado direito, contribuem muito para esse balanço defensivo da equipe do Flamengo. E aí havia essa preocupação no primeiro momento de o Flamengo jogar com De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, e aí são 5 jogadores de frente, mas quando o Flamengo se defende num 4-4-2, esses 2 jogadores de ponta, tanto o Everton como o Luiz Araújo, conseguem fechar esses lados, esses corredores de uma maneira muito aplicada. E é por esse motivo, que não tem como hoje jogar como titular o Bruno Henrique e também o Gabigol. Eles não dão tanta intensidade, eles não têm características de jogo que fazem esse balanço ataque, defesa, e também é até um desperdício colocá-los para marcar. Então, o Tite encontrou uma equipe equilibrada defensivamente. O Flamengo ainda não sofreu gols com a equipe titular, é absurdo. O retrospecto defensivo do Flamengo é muito grande, e esse empate por 0-0 contra o Fluminense foi um empate bastante justo diante do que foi o jogo. O Flamengo ainda fez o gol que foi anulado na falta, que eu entendi até a marcação da falta. Acredito que o árbitro deveria ter marcado no momento do lance, estava com a visão completamente aberta, mas o VAR interveio na jogada e acabou anulando o gol. Então, uma equipe muito qualificada,